Então, meninas, hoje, como nós estamos vendo, o último aspecto do fruto do Espírito, domínio próprio. O nosso texto de referência, Gálatas, capítulo 5, nós temos lido no decorrer desses estudos o versículo 16, a partir do versículo 16, e o nosso texto base para nos pautar é o versículo 22, em que fala dos aspectos do fruto do Espírito. E esse estudo de hoje sobre o domínio próprio, ele nos revela, ele nos evidencia os outros aspectos da obra da carne. Porque quando nós vamos ler sobre as obras da carne, que é o resultado de uma vida guiada pela natureza humana, nós vamos encontrar imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Por que eu estou lendo hoje por que eu estou lendo de novo esses desejos da natureza humana? Porque quando há ausência do domínio próprio, o que evidencia são esses resultados da natureza humana. Eu gostaria que vocês anotassem uma frase. Olha, quanto essa frase, ela vai nos revelar muita coisa. Anota aí. Onde há um descontrole, há uma brecha para o inimigo. Quando há um descontrole, há uma brecha para o inimigo. Então, na ausência do domínio próprio, há um descontrole. Mas esse domínio próprio não é resultado da nossa natureza. Não, eu tenho disciplina, eu me domino, eu tenho domínio próprio porque eu me posiciono, esse eu logo denuncia a ausência do Espírito Santo. Lembra que nós falamos ontem e outros dias atrás que a árvore não faz força para dar fruto. A árvore não faz força para frutificar. Se a nossa vida começa com eu me posiciono, eu tenho a decisão, eu aquilo, o meu eu sempre à frente, qual posição que está o Espírito Santo? E esse eu torna-se pesado, torna-se difícil. Não é para ser pesado, não é para ser difícil. Refletir o fruto, deixar sair do interno para o externo, refletir esse fruto, ele só é possível por uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não há outro método, não há outra técnica, não há outro jeito. E o perigo de não ter uma vida guiada pelo Espírito é esse resultado, uma vida de descontrole. Se há a imoralidade sexual, onde está o descontrole? O Senhor não é suficiente para me satisfazer nessa área. Logo, o Senhor não é suficiente, Ele não tem interesse em me abençoar nessa área. Logo, eu começo a agir. E o descontrole, ele abre brecha para o inimigo. Em todas essas obras da carne.
A sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, todas essas obras. Inveja, dissensões, divisões, acessos de raiva, tudo é resultado de uma vida descontrolada, sem domínio próprio. Um domínio próprio característica do fruto do Espírito. Bruna, mas então como fazer? Como viver o domínio próprio? Nós vimos esse como em todos os aspectos. Uma vida de relacionamento com o nosso Pai. Então, o domínio próprio, ele é a característica do fruto, o aspecto do fruto que traz esse limite daquilo que a nossa alma deseja. E é vindo dele, não é um esforço humano. Lembra que eu falei desde a primeira aula que só é evidência de uma vida guiada pelo Espírito Santo quando há uma similaridade, há uma harmonia entre todos os gominhos do fruto. Nós falamos muito sobre a mexerica, né? Aqui para nós no Goiás é mexerica. Bom, um cacho de uva, imagina um cacho de uva, em que tem todas aquelas uvinhas, aquela similaridade, aquela harmonia. Não é faltando um, não é um pequenininho, o outro grande. Ah, eu tenho facilidade, eu sou paciente, eu sou amável, mas domínio próprio, a lealdade, para mim, já me pega, já é complicado. Tem um texto de Provérbios 25, versículo... olha esse texto, meninas. Provérbios 25, versículo 28. 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uau! Que texto! Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Há brechas, há espaço para a natureza humana reinar. Então, diante desse versículo, como que era uma cidade sem muro? Quando Salomão escreveu esse provérbio, no tempo dele, o que protegia aquela população daquela cidade eram os muros. E não eram muros como os nossos muros. Eram muros que dava para andar uma carruagem em cima, com uma largura que eram os muros. Era uma proteção extrema. E aí ele fala, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Se eu não sou guiada pelo Espírito Santo, se eu não dou liberdade para ele, se eu não dou espaço para ele reinar na minha vida, trabalhar na minha vida, eu sou como uma cidade sem muros. Por pouca coisa, eu tenho acessos de raiva. Por pouca coisa, eu me envolvo com bebedeira, com todo tipo de pecado. Ah, Bruna, mas então agora você está falando que a partir então desse estudo em que nós agora entendemos com mais clareza sobre o fruto do Espírito, eu nunca mais vou pecar?
Então agora eu tenho que andar numa vida perfeita. Não. Agora nós temos clareza de como viver assim. Agora nós temos é como se tivesse jogado luz sobre o fruto do Espírito. E agora nós entendemos de uma vez por todas que não há como frutificar se não estivermos enraizadas no Senhor. Vamos pecar? Vamos. Vamos ainda falhar? Vamos. Mas agora nós temos uma clareza de que eu não posso ter uma personalidade melhorada. Não é com a força do meu braço. É todos os dias pedindo para o Senhor, Senhor, guia minha vida hoje. Senhor, me direciona hoje. Que seja a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Senhor, hoje eu quero ser. Se ontem eu não fui, Senhor, hoje eu quero ser uma pessoa digna de confiança. Hoje, Senhor, eu quero. Se ontem eu não consegui investir nos frutos, nos talentos que o Senhor confiou em mim, hoje, Senhor, me dá essa sabedoria para eu investir nos talentos que o Senhor me deu. Senhor, hoje me faz frutificar, que o fruto do Senhor hoje cresça um pouco mais em mim e seja mais perceptível pelos que estão à minha volta. Nos anima, nos direciona, nos faz ter a intenção de orar com esse pedido de guia-me. Senhor, o Senhor sabe que nessa área e nessa área aqui, eu não estou frutificando, não está frutificando. Vem, Senhor, age em mim, faz em mim. De mim mesma, não é possível, eu não consigo. Senhor, eu não quero ser como uma cidade sem muros. Que vez ou outra eu me descontrolo. Vez ou outra, a bênção da minha irmã me faz sentir inveja. Que vez ou outra, a vida da irmã me faz ficar enciumada. Senhor, eu não quero, eu quero a tua vontade. Eu quero ser direcionada, guiada pelo teu Espírito Santo. Porque eu não quero ser como uma cidade sem muros. Eu não quero ser uma cidade com rachaduras nos muros, em que o inimigo encontra brechas para cirandar, para mover na minha vida. Não é que a partir de agora nós teremos uma vida 100% exemplar, mas agora nós temos uma consciência de que não há outro caminho, não é pela força do nosso braço. Somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual daremos fruto na estação própria. Por que damos frutos na estação própria e as nossas folhas não murcham? Porque nós estamos enraizadas num ribeiro de águas e águas vivas. Então, com esse estudo, cai por terra de uma vez por todas essa história de uma personalidade melhorada. De que eu vou me treinar, eu vou meditar e eu vou ter uma vida agora em que eu tenho controle emocional. É até bonito. Até dá certo. Mas vai ruinar. Porque a nossa natureza humana, ela conflita com o espírito. E nós frutificamos não é para sermos salvas, porque nós fomos salvas que agora frutificamos.
Então, não é um mérito meu. Não, eu tenho a salvação porque eu consigo produzir as 9 gominhos, as 9 características do fruto. Não. O frutificar é um resultado, porque um dia ele me encontrou e eu o aceitei. Não é mérito meu, não é mérito seu. Não há o que você faça de si mesma que vá frutificar. Hora ou outra, essa folha vai murchar. Se ela não estiver enraizada no ribeiro. Amém, meninas? Amém. Vocês gostariam de comentar algo? Se somos guiadas, se decidirmos todos os dias seguir esse conselho do apóstolo Paulo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Não será um parto o frutificar. E é um dia após dia, dia após dia, dia após dia. E enquanto eu estava pensando e estudando esse texto de hoje, eu me lembrei da palavra que foi lida no culto domingo, que o pastor, o esposo da pastora Juliana, esqueci o nome dele agora, que ele leu, Gleison, ele leu o texto do semeador. Um semeador saiu a semear e aí ele vai lançando a semente e a semente vai caindo em vários tipos de terra. Um cascalho, entre os espinhos, ou cai na terra, vem as aves e comem aquelas sementes, mas há sementes que encontram terra fértil. E ali ela germina e ela cresce. Enquanto ela vai crescendo, parece que a gente está vendo é muito pouco, nossa, uma plantinha, mas as raízes dela estão se aprofundando. Diante dessa consciência que temos agora, de nós mesmas, porque eu não sei vocês, mas eu, com esse estudo, eu tive uma consciência de que a aplicação do estudo na minha vida, nas minhas fragilidades, naquilo que o Senhor está trabalhando em mim. Então, tem a palavra, tem a teoria e tem a prática. Parece que esse aspecto aqui, não está acontecendo, mas é como aquela plantinha. Quem olha, fala, nossa, mas está muito pequenininha, a Bruna ainda está errando nisso, a Bruna está falhando nisso. Mas as raízes estão se aprofundando. Quem dá o crescimento, quem vem e rega, é o Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque não há como ter o fruto de nós mesmas. Lembra do dia que eu falei sobre ter paz com Deus, paz comigo e paz com o outro? Esse frutificar, esse estar enraizado, é permitir, é da liberdade que o Senhor venha trabalhar em nós e nós estamos em paz com Ele. Senhor, eu me rendo a Ti. Sabe quando vem um assaltante e aponta a arma e você levanta as mãos de forma rendida? Senhor, eu me rendo. Eu estou completamente rendida ao Senhor. Faz em mim o teu querer, o teu efetuar. Faz em mim a tua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, rendida estou ao Senhor. Faz em mim conforme o Senhor planejou para a minha vida.
Senhor, a minha vida é que ela é muito passageira, muito rápida, para eu tentar, na força do meu braço, querer as coisas, errar, cair, levantar, sabendo que a vontade do Senhor é perfeita. Então eu me rendo, eu quero viver todos os dias da minha vida guiada pelo teu Espírito Santo. Eu abro mão, eu decido, eu abro mão do que eu acho que é bom para mim, pela certeza da tua vontade boa, perfeita e agradável. Agindo assim, rendida, o Espírito vem de uma forma harmoniosa e vai trazendo, vai regando a nossa plantinha, vai nos regando. Daqui a pouco os nossos galhos estão florindo, daqui a pouco os nossos galhos estão frutificando. Amém. Vale a pena, minhas irmãs, vale renunciar àquilo que eu acho que é bom para mim. Durante esse estudo, o Senhor vem falando, trabalhando tanto o meu coração, porque assim como vocês, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos, meus anseios, mas todos os dias, desde que iniciamos esse estudo, desde que eu me alimentei desse versículo de Gálatas 5,16, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito guie a sua vida, Bruna. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Se ele guiar a minha vida, eu vou viver o extraordinário de Deus em todas as áreas da minha vida. Mas se eu ficar tentando, choramingando, dando birrenta, sapateando, porque o Senhor não quer o que eu acho que é bom. Pensa, se é assim que nós tratamos os nossos filhos, eu sei o que é bom para os meus filhos. E eles ficam sapateando, querendo, dando birra, emburrados, querendo uma coisa, querendo a toda forma, de todo jeito, maneira. Ai, tá bom, eu vou lá e me rendo. Eu sei o que é bom, perfeito e agradável para eles. Mas eu me rendo à birra? O Senhor não vai se render. Daí os nossos dias vão ficando mais difíceis. Porque como um Pai maravilhoso, amoroso, soberano, tremendo que o nosso Deus é, ele não vai se render à nossa birra. Então, viver rendida e desfrutar do melhor dessa terra, ver as bênçãos nos alcançando, e não nós temos que correr atrás das bênçãos a todo custo. Vale a pena, vale. Vale abrir mão, renunciar o eu. Ah, mas eu acho que é assim. Ah, mas eu sei que é assado. Enquanto o pai fala, deixa eu guiar você. Deixa eu direcionar você. Você permite? Lembra da passagem de Apocalipse em que Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e nós vamos ceiar. Mas se o Senhor bate a porta, e eu falo, não, Senhor, eu estou muito ocupada aqui com as minhas coisas, que eu estou achando que por aqui é que é certo, por aqui é que dá, e por aqui não vai dar não, Senhor. Espera aí, fique aí à porta um pouco, que eu estou tentando aqui dentro. Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes eu faço isso? Então, esse tempo à mesa com vocês, esse tempo sentada, estudando e lendo a palavra, foi incrível. Amém. Porque foi um alimento, um tempo de decisão em que eu decido, rendida estou. Faz, Senhor, conforme a tua vontade em mim. Todos os dias, meu abrir de olhos, o primeiro pensamento, Senhor, o Senhor tem total liberdade. Senhor, o Senhor tem liberdade para me guiar. Eu quero ser guiada pelo Senhor.
Que essa seja a nossa oração todos os dias. Assim não teremos uma mera personalidade melhorada. Assim frutificaremos em todas as áreas. Assim seremos amorosas. Versículo 22. Amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, amáveis, bondosas, fiéis, mansas, e com domínio próprio. Então, tudo isso de nós mesmos. Oh, como ela é boazinha. Oh, como ela é amável. E outras áreas, oh, como que ela não está indo muito bem nisso. Olha como que ela não é paciente. Olha como ela é invejosa. Olha como ela é ciumenta. Não. O fruto do Espírito, ele tem uma harmonia com todos os aspectos. É do dia para a noite? Não. Nós somos como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. Mas ter essa consciência de que rendida estou, faz em mim, Senhor, estou à sua disposição, porque eu quero viver o melhor dessa terra, é uma decisão que nós tomamos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Glória a Deus. Amém, minhas queridas? Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Ai, Jesus, maravilhoso, que alegria sinto, Pai, que satisfação de estar na tua presença. Receber, ó Pai, essa Senhor, a tua palavra nos alimenta, as tuas palavras nos satisfaz, Senhor. Rendidas estamos na tua presença, o Senhor tem total liberdade para agir nas nossas vidas. em nome de Vem, Senhor, vem mover as águas dentro de nós, movimenta, Senhor, dentro de nós. Fala conosco, Pai, cada uma das suas dificuldades, nas suas adversidades do dia a dia, nas aflições, em tudo sabemos que o Senhor está nos moldando, nos lapidando, para sermos bênção na vida do outro. Para que possamos servir, para que possamos ser inspiração de testemunhas do Senhor aqui na terra. Obrigada, meu Senhor, por me fazer parte desse corpo, por me fazer, Senhor, família do teu reino. Obrigada porque um dia o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor nos achou. O Senhor encontrou cada uma de nós e nos fez parte do teu corpo. Hoje, Senhor, nós temos essa oportunidade de frutificar, porque o Senhor nos plantou, foi o Senhor que nos pegou e nos plantou em ti, em ribeiros, à beira de ribeiros de água. Senhor, nós nos alegramos, porque no tempo certo vamos frutificar, porque as nossas folhas não murcham. E tudo quanto fazemos, vamos prosperar, porque estamos em ti. É sobre o Senhor, é sobre estar com o Senhor e ser do Senhor. Pai, obrigada, porque o Senhor nos faz filhas, porque o Senhor nos transformou de criaturas para filhas amadas do Senhor, meninas dos teus olhos, feituras das tuas mãos. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo maravilhoso que tivemos juntas, nesse tempo de estudo. Senhor, como, Senhor, eu sinto a alegria da presença do Senhor. E eu sei que as minhas irmãs, Senhor, também são presenteadas, porque é um presente da presença do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós escolhemos o Senhor, nós decidimos pelo Senhor, abrimos mão, Senhor, daquilo que nós achamos, pela certeza que há nas tuas mãos. Obrigada, Pai, por esses dias de estudo e nos direcione a continuarmos, a prosseguirmos a estudar sobre o Senhor, a aprendermos sobre o Senhor, estarmos envolvidas com o Senhor todos os dias. Eu te agradeço, Paizinho, pela vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Meninas, glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês comigo esses dias todos. Vocês